Hoje o Instituto Civita Solis recebe o professor Carlos Nobre, um dos maiores cientistas de mudança climática no mundo, muito conhecido e que tem a honra de nos brindar com essa entrevista hoje. O Instituto Civita Solis, professor Carlos, é uma organização cultural sem fins lucrativos, né, com sede em São Paulo, e que tem por objetivo trabalhar essa questão da consciência humana e ajudar a sua transformação, tanto para o indivíduo e como, consequentemente, para a sociedade. E um dos pilares fundamentais do Civita Solis é a questão climática. Então, temos aqui o Cláudio, que também trabalha nessa área, e a gente gostaria de começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, perguntando para o senhor como é que o senhor avalia o que o senhor viu até agora na Semana Climática em Nova York. O que é que realmente avançou de forma concreta e aquilo que pareceu mais discurso ou mais do mesmo? Fique à vontade, professor. Eu tive lá em Nova York, e, logicamente, simbolicamente, teve pela primeira vez esse presidente americano, agora, segundo mandato dele, mas foi quando ele foi lá e fez o discurso dele logo após o discurso da Assembleia Geral da ONU do presidente Lula. E ele, como sempre, né, não é novidade, mas ele falou coisas completamente sem sentido, principalmente na questão climática. A frase que ele falou lá, a mudança climática é uma farsa, e depois ele falou que energia fóssil é muito mais barato que energia renovável. Então ele falou duas coisas completamente mentirosas. Isso fez, logicamente, que todos os outros, eu tive vários eventos ali, inclusive dois dentro das Nações Unidas, né, que nós levamos. Eu sou um dos guardiões planetários, e os Guardiões Planetários fizeram vários eventos ali, e um deles dentro lá do órgão das Nações Unidas, e que nós levamos toda essa questão da emergência climática que o mundo está vivendo, tudo que é necessário para proteger o mundo, todos nós. E eu, logicamente, eles pediram para eu falar mais da Amazônia, eu falei da Amazônia também, e, então todos os eventos que nós participamos, e eu participei também de dois eventos do painel científico para a Amazônia, eu sou co-presidente do painel, também foram muito bem vistos. Eu dei uma palestra de 1 hora no Jardim Botânico de Nova York. Não sei quantos de vocês já foram lá. É um lindo jardim botânico ali em Bronx, né? Não é em Manhattan. É lindíssimo. Dei a palestra, a presidente estava lá, do Jardim Botânico. Tinham mais de 400 pessoas lá no auditório, e eles ficaram também muito motivados pelas razões aí de buscar soluções para salvar a Amazônia. Então, eu acho que mesmo o presidente dos Estados Unidos tendo de novo falado o que ele sempre fala de negacionismo com relação ao clima, eu acho que inclusive por ele ter falado isso, então essa semana climática ali, ela tem que ter um papel muito importante de avançar muito na busca de soluções para todo o planeta. Então, assim, essa foi a terceira vez que eu fui lá, 2023, 24, 25. Não, também tive lá em 2022. Quarta vez. Então, eu senti que essa foi a semana climática que teve mais impacto e, logicamente, muito a ver em função de combater a posição negacionista desse presidente. Então, eu, vamos dizer assim, saí otimista. Eu vi uma preocupação muito grande e, então, até mesmo, logicamente, nem preciso dizer para vocês, preparação para a COP30, né? Então, tem que ter uma preparação aí muito, muito efetiva para a COP30. Então, esse é a minha avaliação, mas, de novo, assim, eu só tive em um evento dentro
das Nações Unidas. Os outros todos foram eventos em vários lugares, universidades. Então, mas assim, pelo que eu conversei com as pessoas ali na minha interação, eu senti que essa foi a semana climática mais significativa no sentido de buscar soluções. E também, na segunda-feira à noite, eu fui num evento para entregar, eu que entreguei o prêmio, um prêmio que chama Prêmio Lovejoy, em inglês Lovejoy Award. Depois da morte de Tom Lovejoy, um grande cientista americano sobre a Amazônia, aí o WWF criou esse prêmio. Eu estou no comitê julgador e nós fizemos o julgamento, etc, etc. E aí resolvemos dar o prêmio para o atual presidente da OTICA, né, Organização de Tratado dos Países Amazônicos, Martin von Hildebrand, colombiano, que se tornou presidente da ótica um ano atrás, lá na COP 16 em Cali. E aí foi bem, muito bom. Eu mesmo fiz o discurso para entregar o prêmio, e na mesma cerimônia foi entregue um outro prêmio para a ministra Marina Silva. Então, a ministra Marina Silva estava lá e ela fez um belíssimo discurso também, como que o Ministério do Meio Ambiente está batalhando muito para combater a emergência climática, tudo. Então, assim, respondendo a pergunta, eu fiquei satisfeito e otimista com os resultados dessa Semana Climática em Nova York. Que ótimo. Inclusive, o seu otimismo contamina. Eu assisti o Amazônia 4.0, impressionante a qualidade, né, o otimismo, mas, como você colocou, né, professor, o negacionismo está presente, não só em algumas lideranças globais, mas em algumas pessoas, né? Então, uma das formas da gente verificar essa questão do luto, né, quando a gente analisa a estrutura do luto, a negação é uma parte fundamental. Então, tem uma dissonância cognitiva por parte da sociedade, de uma maneira geral, e está muito associada, talvez, a essa trajetória do luto, porque a sociedade precisa mudar. A gente precisa fazer uma mudança muito significativa. Como que você acha que a gente pode trabalhar em função de ajudar essa mudança de consciência? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Depois eu vou fazer uma outra pergunta associada à questão do mercado financeiro, mas essa visão assim mais de consciência, de mudança de consciência. O que você acha que a gente pode fazer? Como que a gente pode contribuir de forma mais acelerada, uma vez que a gente precisa acelerar essa trajetória desse bom luto, né? Que é essa mudança de consciência, de uma consciência só consumista, de uma consciência de que a terra, o meio ambiente, faz parte do modelo econômico. Olha, essa é uma questão importante e, é, assim, eu vou trazer uma outra questão que é correlacionada com essa questão. Quando a gente vai no mundo inteiro, não tem nenhum país do mundo que mais de 50% da população é negacionista de mudanças climáticas. Por exemplo, Estados Unidos, todas as pesquisas mostram 65, 66 e até vi anos que até mais de 70% dos norte-americanos, eles, dos Estados Unidos, eles não são negacionistas de mudanças climáticas. Isso é no mundo inteiro. E no Brasil é um dos países que mais que tem menos negacionista. Teve alguns anos antes do governo Bolsonaro que chegava a 90% dos brasileiros, depois caiu um pouco, mas hoje é mais de 85%. Então, uma pergunta, eu não sou cientista dessa área não, mas eu sempre me faço essa pergunta, é por que se no mundo inteiro, na população, principalmente nos países democráticos, que têm eleições, pouquíssima gente é negacionista, por que que está havendo um aumento em todo o mundo, inclusive no Brasil, na eleição de políticos que ou são muito negacionistas ou não ligam muito
para a seriedade da mudança climática. Dizem que é uma coisa simples, que não temos que nos preocupar muito, temos que continuar com a economia do jeito que a gente sempre teve, não tem que mudar nada. E você vê que coisa, inclusive dessas coisas quase que inaceitável, assim, ou impossível explicar como é que o país que tem o maior número de cientistas climáticos, os Estados Unidos, o país que sempre mais contribuiu cientificamente para avançar com o risco das mudanças climáticas, sempre o painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, sempre teve o maior número de cientistas dos painéis. Eu tive em muitos desses relatórios aí, em 5 dos relatórios. Sempre foram os cientistas americanos o maior número, o mais importante, o país que sempre mais investiu em ciência para entender mudança climática, para calcular o risco, tudo isso. Como é possível esse país, a população, que está mais de 65%, diz que a mudança climática é muito séria, mas depois, na hora de eleger, elege um político negacionista. Isso não é só os Estados Unidos, isso está acontecendo na Argentina, em alguns países europeus. Acabaram de eleger um político também de extrema direita no Japão. Ainda não se sabe se ele é totalmente negacionista, mas é de extrema direita. Então, essa é uma dúvida, viu, Cláudio, que eu tenho. Por que que cada vez mais estão elegendo políticos que muitos são negacionistas, e mesmo alguns que não são negacionistas, mas eles continuam dizendo: não, não tem, isso não é muito grave, não. Tem uma coisa muito pequenininha aí, não tem que fazer nada. Que é o caso, por exemplo, eu vi os números na eleição de prefeitos e vereadores agora do ano passado, novembro, dos 700 e mais, acho que 770 e poucos municípios da Amazônia brasileira, 80% elegeram políticos de direita e extrema-direita e muitos negacionistas também. E mesmo os que não são totalmente negacionistas, eles não são a favor de uma política para salvar a Amazônia. Depois vocês fizeram várias perguntas, eu vou responder. Então, um pouco da sua questão, Cláudio, que eu vejo aí um desafio, é porque no mundo que nós estamos na beira a gente chama até um termo ecocídio, um suicídio ecológico do planeta, por que que nas democracias se está elegendo cada vez mais políticos populistas, grande maioria negacionistas? E veja que coisa difícil de entender. A China, que não é democracia há séculos, como é possível? A China é totalmente preocupada com as mudanças climáticas. O presidente da China é um dos que mais está preocupado com mudanças climáticas. Estão lá fazendo promessas de reduzir muitas emissões. E eu tive, no começo de setembro, passei 8 dias lá na China e dei várias palestras. Fiquei muito impressionado. Eu não vi zero negacionismo. Até perguntei para as pessoas ali: tem negacionistas aqui? Não, não tem. Então é interessante, né? Um país que não é democrático, imagina, num país como a China comunista, que não é democrático, se o presidente fosse totalmente negacionista, pronto, o país inteiro é negacionista. Não é. E em países super democráticos, né? Os Estados Unidos, 249 anos democrático, elege pela segunda vez um presidente negacionista. Então, eu queria só mencionar para você que o que eu estou enxergando como um grande desafio agora é uma melhoria muito grande do sistema educacional para formar jovens, começando mesmo no ensino fundamental, ensino médio e, lógico, ensino universitário, formar todos os jovens para entender a gravidade da emergência climática e aí como estar muito preparados as novas gerações, tanto para os eventos extremos que não volta mais. Por exemplo, só para dar uma ideia, se eu viver 90 anos, eu tenho 74, eu devo, aqui, Sudeste,
não da cidade de São Paulo, que é muito mais quente, mas aqui, São José dos Campos, eu devo experimentar umas 12, 13 ondas de calor na minha vida, no máximo 15. Um bebê que nasça aqui em São José dos Campos agora e viva mais de 90 anos, vai experimentar umas 50, 60 ondas de calor. Então, só para mencionar, os jovens têm que ser muito melhor preparados para os eventos extremos e, lógico, para mitigação. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que trazer para o sistema educacional uma preparação científica, social, política e cultural e econômica para todos os jovens, as jovens realmente atuarem para aumentar a resiliência e também, logicamente, para reduzir o risco. Perfeito. A economia ela pode ser uma grande aliada, mas ela não tem sido aliada por conta da estrutura informacional como a gente tem, né? Crescimento econômico não é tratado como desenvolvimento. Os modelos de produtividade, elas são só produtividades ligadas à produtividade só das finanças, mas não ver, fazer menos com mais pensando no meio ambiente nesse modelo. Eu acredito que tem ferramental, mas é o que você falou, né? A questão da educação. Agora eu vou te dar uma boa notícia do meio. Eu estou aqui em Vasa, um município muito bonito da Finlândia, trabalhando em umas pesquisas de sustentabilidade bancária. Então, alguns congressos que a gente participa, os resultados são muito positivos em mostrar que empresas que têm uma sustentabilidade explícita, não só em termos de publicação, mas sustentabilidade explícita, estão pagando menos taxas de juros, menos spreads bancários e estão tendo menos restrição ao crédito que empresas que não estão cuidando disso. E seja olhando isso do ponto de vista de cuidar do lixo ou cuidar de questões mais diretas da sustentabilidade. De novo, curioso, né? Esses resultados, inclusive eu tenho alguns papers aqui no Brasil que mostram que no Brasil, os bancos brasileiros, econometria, eles sempre trabalham um pouco na ideia de média, né? Na média, claro que não dá para afirmar isso que em todos os agentes, mas na média, os bancos brasileiros estão convergindo para carteiras, para setores mais verdes do que setores não verdes. E a questão do greenwashing, que é uma preocupação grave na parte né, de comunicação e ação, ela não é tão severa no Brasil, que deve ser um grande player global. Mas, quando eu vejo suas entrevistas, tudo, a gente continua vendo ainda o desmatamento aumentando. Então, de novo, dissonância cognitiva. Alguma coisa está acontecendo na margem, mas, assim, no coração do sistema, a gente ainda não está vendo esse resultado. E o tempo está passando rápido, né? Então, relatar essas boas experiências aí no setor financeiro assim, ouvir de você o que você acha disso. Sim, sem dúvida. Antes mesmo de começar a responder, eu não sou especialista em setor financeiro como você, então não dá para eu falar cientificamente do setor financeiro. Mas deixa eu só contar uma história. Você certamente na Finlândia sabe isso muito bem. Eu, quando estava secretário de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2011 e 2014, 2013, eu fui e fiz uma visita para a Finlândia. E aí me levaram para uma escola do ensino médio. Eu fiquei impressionado. É Isso espetacular. Isso é espetacular, dá é, inveja. é 2013, hein? Isso é 12 anos atrás. É, Eu é impressionante. assisti uma aula lá, a professora ensinando os alunos para se proteger da emergência climática, tal. E ali as matérias, como você sabe, não eram nem assim física, química, matemática, eram todos fatores da agricultura, da proteção, da Holística, sempre energia holística, né? Uma visão mais holística. holística de tudo. holística. E você deve saber também, eles me deram o dado, naquele ano, naqueles anos, os maiores salários públicos, aí, um dos maiores salários públicos na Finlândia eram os professores. E tinha uma disputa para cada vaga de professor, tinham 35 candidatos. Então, exatamente, eu fiquei tão impressionado que eu falo, nossa, a Finlândia é o número um do mundo, já era naquela época, né? O número um para esse sistema educacional
que nós agora falamos, né? É importante também o Brasil ir nessa direção. Mas agora, a sua questão é, então, é uma questão muito importante porque, vamos dizer assim, o setor financeiro brasileiro, você sabe disso melhor do que eu, certamente já percebeu que a agricultura e a pecuária regenerativas fazem muito mais sentido, não só ambiental, mas também econômico. Por exemplo, aqui no Brasil, não mais do que 15% das fazendas pecuárias, da pecuária, tem essa prática da pecuária regenerativa. A agricultura e a pecuária regenerativa, elas fazem todo o sistema ser muito mais resiliente a todos os eventos extremos e, por exemplo, só para dar um número da pecuária regenerativa, na média brasileira, mais de 200 milhões de cabeças de gado, nós temos aí não muito mais do que, na média brasileira, 1,5 cabeças de gado por hectare. Isso é baixíssimo. A pecuária regenerativa, ela tem 3 a 5 cabeças de gado por hectare. Então, Produtividade no bom sentido, né? Essa é a é boa no bom, produtividade. no bom sentido. E também, como eles têm no meio da pastagem aquelas árvores, o gado fica a maior parte do tempo na sombra, né? Nós estamos um país tropical muito quente. E quando o gado tem as árvores ali, o gado de abate ele engorda 200 gramas por dia a mais. A vaca leiteira 10 a 20% mais de leite. Como o gado engorda 200 gramas por dia, ele já vai para o abate com 1 ano e meio. E, portanto, é o ponto de vista lucrativo, né? É menos tempo, mas também ambiental. Olha, grande parte das emissões de gás de efeito de estufa do Brasil é o arroto do boi, ruminantes, fermentação entérica, produz metano, arrota. Então, quando ele vai para o abate 1 ano e meio, no Brasil a média antes de ir para o abate é 2 anos e meio a 3 anos. Então, faz mais sentido econômico, social e também ambiental. Emite muito menos gases de efeito de estufa. Então, eu acho, assim, que eu tenho percebido que o sistema financeiro, o sistema bancário percebe isso. Até mesmo do ponto de vista econômico, é muito mais lucrativo, é muito mais produtivo. E agora, por exemplo, desculpe, eu não, eu fui daquele comitê dos bancos, né? Mas depois que eu virei membro do conselho de administração do BNDES, eu saí daquele comitê. Mas agora lá no BNDES também, o BNDES percebe isso e ele faz investimentos aí na faixa aí mais de 30 bilhões de reais para o setor da agricultura, da agropecuária. E ele coloca um- uma taxa de juros menos da metade do que a taxa de juros para a agricultura normal. Mas ainda assim, viu, Cláudio, um desafio é que ainda menos de 10% desses mais de 30 bilhões de reais por ano vão para produtores da agricultura e da pecuária regenerativa. Então eu vejo aí um desafio para dar escala, né? Faz mais sentido econômico, social, ambiental mas ainda assim a grande maioria dos agricultores e pecuaristas brasileiros continuam naquela tradicional. E aí vem o grande problema, aquilo que eu já falei antes na explicação, como vocês sabem, o, o setor político no Brasil, por exemplo, os deputados, os senadores, têm 62, 61% ligados no agronegócio. E eles continuam, vocês sabem, eles querem aprovar um projeto de lei, que eu torço muito para não ser aprovado, que reduz lá na Amazônia a reserva legal é só 20%. Desculpe, a reserva legal é 80%. 80%, Só 80%. pode usar Ao contrário. 20%.
Eles querem jogar para 50%. E o que está acontecendo agora, muito grave, como você sabe, eles estão tentando mudar o marco legal que permita aos estados autorizarem a legalização de fazendas de agricultura e pecuária que nasceram ilegais, invasão de terra pública, até mesmo invasão de unidades de conservação. Por exemplo, na Amazônia tem quase 460 mil quilômetros quadrados, na Amazônia brasileira, que são terras públicas não designadas, não são territórios indígenas, nem unidade de conservação. Então, eles estão tentando aprovar uma lei que permita aos estados legalizar áreas invadidas ilegalmente, e isso é muito grave, porque o maior risco que a Amazônia está tendo está sendo com o crime organizado. E o crime organizado é gigantesco na Amazônia, não é só o Brasil, é todos os países amazônicos. Todo o crime organizado é interconectado. Você sabe, né? O PCC está operando lá, o Comando Vermelho e um monte. E eles, como nós sabemos há muitas décadas, grilagem de terra é um dos elementos do crime organizado. Roubam uma terra, desmatam, plantam normalmente pastagem e leva o gado, vende aquilo no mercado ilegal de fazendas pecuárias e depois ficam brigando para legalizar. No novo Código Florestal de 2012, eles legalizaram 58% de coisas ilegais. E isso depois o Congresso também legalizou mais, e agora eles querem colocar os estados com direito de legalizar áreas invadidas. Então, é muito isso, aquilo que eu estava explicando, que infelizmente, mesmo no Brasil, ainda estão sendo eleitos políticos que defendem aquela antiga agricultura e pecuária destrutiva, inclusive um ex-Embrapa, Evaristo de Miranda, um super negacionista. Ele na época do governo Bolsonaro, ele estava quase que semanalmente lá indo conversar com o presidente, e ele defendia publicamente que no Brasil a agricultura, a agropecuária tem que chegar a 2/3 do território brasileiro, 5,6 milhões de quilômetros quadrados. Naquela época era cerca de 2,8 milhões, dobrar. Então é uma discussão completamente ridícula. Depois eu posso falar um pouco mais nisso com relação à Amazônia. E então, ainda, esse é um enorme risco. Quer dizer, eu estou sentindo, como você falou, o sistema bancário começa a perceber todos os benefícios. Aquele comitê que eu fiz parte, de 4 bancos, todo o comitê era totalmente nessa direção, como financiar a agropecuária muito mais sustentável, etc. Mas tem esse risco enorme, porque mesmo aqui no Brasil, ainda vereadores, prefeitos, deputados e senadores estamos elegendo ainda muitos desses ligados com a expansão permanente do agronegócio. Eu queria retomar a questão da educação que você colocou, e associar com a questão da Amazônia. Eu assisti uma entrevista sua que me impactou muito. Quando ficou muito claro, eu até escrevi um artigo no Valor, por influência dela, o Valor Espaço ESG, eu chamei de contabilidade climática. Depois eu percebi que não era tão original assim, e outras pessoas em outros lugares falavam nisso. Então, a equação, você descreveu a equação, você não falou numa equação, mas pelos números. Eu remontei os números, então, tem um estoque de CO2 após a Revolução Industrial, né, que nós aumentamos significativamente, uma produção e uma extração. E o que eu defendi, depois eu tive até uma entrevista na Globo News que eu falei isso, eu defendi o seguinte, que acho muito difícil mudar hábitos. Ou seja, consumo de CO2 é hábito, né? Mas reflorestar, o bem-estar que dá, né? Quem tem experiência com natureza, é um bem-estar imediato. Então, reflorestar é uma solução.
E nessa entrevista você até falou alguma coisa que se nós reflorestássemos algo equivalente a um pedaço do Brasil, pensando globalmente, a gente tiraria da atmosfera o CO2 suficiente para reequilibrar essa equação e manter 1,5 mais ou menos que a gente está por ali, né? Se fosse possível, se tivesse com esses números, né? Porque eu acho que essa aqui, eu estou associando isso à educação, por quê? Porque um dos problemas que os economistas falam muito é a tal da transparência e a clareza na comunicação. Essa questão ambiental, ela está começando a entrar pelo sofrimento, né? A gente está ondas de calor que você falou das crianças. Eu vivi uma onda de calor no Rio de Janeiro, foi uma das piores experiências que eu tive recente, andando, sentindo como se tivesse alguém ao meu redor. Uma experiência desagradabilíssima. E você nessa própria entrevista falou isso, né? Você falou assim, olha, o frio a gente dá conta, a gente bota um casaco, aqui na Finlândia é muito fácil, né? Você bota um casaco, mas do calor você vai fazer o quê? Vai botar um ar-condicionado pessoal, individual. Então, duas formas da gente fazer essa mudança de consciência. Quase uma questão existencial. Uma pela dor, que não sei se vai dar tempo, e uma pela educação, que é a gente comunicar, a sociedade, os responsáveis, e você é um grande sacerdote disso, né? De comunicar de forma muito clara. Eu gostei muito dessa equação que você falou. Se você pudesse trazê-la novamente, essa equação, e depois associar essas questões da dor, seria interessante. Olha, sem dúvida, né? Esse é um ponto que você tocou muito importante, porque nós, na ciência climática, nós estamos há muitas décadas mostrando o enorme risco de continuar aquecimento global, né? Globalmente, hoje, ainda 75% das emissões são queima de combustíveis fósseis e aí perto de 20, 21 até 23% uso da terra, né? Desmatamento, 10, 12% e agropecuária, 12, 11 a 13%. Então, isso é no mundo inteiro. E então nós temos esse enorme desafio, porque, como vocês viram, por 21 meses, segundo semestre de 2023 até abril de 2025, a temperatura passou de 1,5 graus mais quente que antes do aquecimento global, aí, 1850, 1900. E só com este 1,5 graus, todos os eventos extremos bateram recordes. Ondas de calor, como você bem colocou, tivemos um recorde de ondas de calor aqui no Brasil, principalmente no sul, do centro-oeste, sudeste e sul. De 2023 para frente, você viu bem isso. 2024, até esse verão, agora 2024, 2025, bateu o recorde de ondas de calor em muitas partes do Brasil. Teve um grande número de cidades do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, que a temperatura passou de 44 graus, temperatura máxima, muito, muito grave. E então, lógico que outros eventos também, né? A maior seca da história da Amazônia, 2023-24, a segunda maior do Cerrado, antes tinha sido 2020, a maior chuva da história do Rio Grande do Sul, né? E vários outros. Todos esses eventos bateram recordes. Então, a temperatura agora, nos últimos 4 meses, ela baixou. Ela estava em 1,5, foi para 1,3. Mas o que a ciência está indicando é que se a gente não acelerar demais a redução das emissões, nós vamos atingir permanentemente 1,5 graus em 5 a 10 anos, não mais que 10 anos. Então, até 2035 a gente atinge. E aí, se a gente faz a pergunta, o planeta está preparado para 1,5 graus de aquecimento? Não. É só ver o que aconteceu em 2023, 24 e começo de 25 no Brasil, né? Aquela super enchente do Rio Grande do Sul, várias outras também, todas as ondas de calor. Deixa eu dar um dado para você que sentiu muito aí temperatura alta no Rio. A ciência está começando a mostrar agora que ondas de calor estão levando a mais de 500 mil mortes por ano. É disparado o que mais leva à morte. A Espanha teve muita morte esse verão agora, a Espanha. Relataram muitas mortes na Espanha. Inúmeras mortes na Espanha. Mas você sabe que a Espanha fez uma coisa interessante. Também o verão 2022 e 23 teve muitas mortes. Aí lá em Barcelona aí veio uma solução baseada
também nesse risco. Em Barcelona, eles construíram um monte de De locais. ilhas, né? Ilhas, né? Ilhas, né? Isso, eles têm piscina, ar-condicionado, médico, alimento. Então, todas as pessoas idosas, bebês, pessoas doentes. Aí, quando vai a previsão meteorológica é excelente, prevê com muitos dias de antecedência uma onda de calor. E aí vai, convida essas pessoas para ir para esses lugares e ficam lá até o fim da onda. Isso diminuiu muito o número de mortes lá em Barcelona a partir de 2024. Morreu muita gente em 2022, 2023. Então, isso está acontecendo no Brasil também. E então, só para dar essa ideia, se a gente pensar assim, estamos preparados no Brasil para onda de calor? Não. Por exemplo, o Brasil tem só 22% de todas as residências no Brasil tem ar-condicionado. É normalmente população de classe média alta e classe rica. Então, e também no Brasil, nós não temos um hábito que é, caso vocês, não sei quantos de vocês já foram em Singapura. Singapura é a cidade mais verde do mundo. Não conheço. Todas as casas, todos os prédios, todas as sacadas dos apartamentos plantam-se centenas de milhões de árvores. Não só árvores, né? Lógico, na sacada você não vai botar uma árvore, você põe planta. No topo de todos os prédios também põe plantas, põe pequenas árvorezinhas. Isso melhora demais a condição climática, né? Reduz muito a temperatura, porque grande parte da energia solar vai para transpirar a água das plantas e diminui demais. Só para dar um número de São Paulo, os bairros, as favelas, aqueles bairros com quase zero vegetação, em dias quentes do verão, isso a gente dá um nome de ilha urbana de calor. Em dias quentes do verão, esses lugares de São Paulo com pouca vegetação, a temperatura é 5 a 10 graus mais quente do que a Mata Atlântica ali, a Mata Atlântica do lado. Eu digo, ó, a Mata Atlântica no mesmo nível de altura, é porque nesses dias muito quentes, a maior parte da energia solar vai ser para transpirar, transpiração. E nesses lugares que não tem vegetação, a energia pega o concreto, o cimento, o asfalto e aquece, ó, 5 ou 10 graus. Só para dar esse número para vocês, gravíssimo essas ondas de calor. Então, nós temos que ter realmente e isso é onda de calor. No Brasil, o centro, fui eu de fato que criei lá atrás, em 2011, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. O CEMADEM fez estudos e mostrou que nós temos milhões e milhões e milhões de brasileiros que moram em áreas de altíssimo risco de deslizamento e inundação. Isso é chuva excessiva, não é onda de calor. Chuva excessiva. Eles estão refazendo o estudo agora, esse número vai passar de 4 milhões. Eles fizeram um estudo com 106 milhões de brasileiros, 850 municípios, e desses 100 milhões de brasileiros, eles acharam mais de 2 milhões moram em áreas de altíssimo risco de chuvas excessivas e não pode continuar ali. As pessoas têm que ser removidas, né? Acabou de sair um estudo de uma comissão lá do Rio Grande do Sul, agora de adaptação climática, e mostrou 560 mil gaúchos moram nessas áreas que não podem continuar. Então, esse é um outro risco que nós temos. Não pode, essas pessoas não podem continuar em costas e também na margem de rios, riachos que têm inundado muito com esses eventos extremos. Então, é um pouco, não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas nós estamos realmente muito pouco adaptados no mundo inteiro, mas principalmente nos países em desenvolvimento, e o Brasil é um desses países, muito pouco adaptados a todos os eventos extremos e também aquilo que a gente estava falando, a agricultura brasileira vai muito lentamente
para a agricultura regenerativa. O ano passado nós tivemos a maior seca na Amazônia, uma super seca no Cerrado e Pantanal, e tivemos a pior safra de soja da história, só para dar um número. E outras culturas agrícolas, uma queda muito grande também na produção de carne, caiu a produtividade da carne. Então, só para mencionar isso para vocês, realmente todos os setores do Brasil estão muito pouco adaptados a todos esses extremos. Isso passa a ser um desafio muito grande. Doutor Carlos, dado esse contexto que o senhor colocou, né, de todo esse risco de ecossuicídio, do ponto de não retorno da Amazônia, de todo esse quadro desafiador, eu queria trazer um pouco uma perspectiva para o ser humano, né? O que é que o ser humano, que cada um pode fazer no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, no sentido de contribuir de maneira efetiva, que pode dar um impacto, né? Mas se juntarmos todos os seres, né, todos os indivíduos, pode resultar num impacto importante. Sem dúvida. Também eu vou falar um pouquinho para responder a sua pergunta também, o Cláudio, a questão do apoio do sistema bancário do mundo, do Brasil também. O que é essa questão? Eu acho que isso vem muito daquilo também do sistema educacional, que nós precisamos avançar muito, que é colocar um poder muito grande nas pessoas para combater a emergência climática e não só as pessoas ficarem esperando políticas do governo, mudanças do setor bancário ou econômico em geral. Por quê? Aí eu falo para você, vou falar mais do Brasil. Vamos falar primeiro como que as pessoas poderiam contribuir para reduzir as emissões, né? O Brasil tem 70% das emissões é uso da terra, 40%, 50%, depende do ano, desmatamento, principalmente da Amazônia e do Cerrado, e uns outros 20% a 25% agropecuária, né? Principalmente aí o arroto de metano do boi. E aí, o, então, aí eu dizer assim, nós brasileiros, né, como que nós podemos fazer isso? Bom, como eu já tinha mencionado e nós sabemos, nós temos agricultura e pecuária regenerativa. E hoje já há vários lugares que vendem os produtos da agricultura, principalmente a carne bovina, com selo verde, zero desmatamento, novos desmatamentos, né? Eu sou de um comitê de florestas do Carrefour, e eu levei essa ideia no final de 2022, eles gostaram muito, e aí o Carrefour não compra 1 quilo de carne de qualquer área que foi desmatada depois de 2012, 13 anos atrás. E agora, eu também levei essa ideia para o Carrefour, eles gostaram muito. Eu falei, compra só carne de pecuária regenerativa que não usa fogo. Não usa fogo. Eles estão começando agora, pegam dados de satelitários aí, do INPE, do MAP Biomas, e estão começando aí até mesmo, né, não pegar mais. E agora, por enquanto, eles só estão indo, não compram mais carne de qualquer pecuarista que usou fogo, e o fogo saiu dali e entrou na floresta do lado da pastagem. Já estão bloqueando. Então, isso que eu quero dizer, já há locais que vendem os produtos agrícolas dessa agricultura e pecuária regenerativa. Lógico, se o consumidor, nós consumidores, começamos a dar escala para isso, por exemplo, a minha esposa sempre vai nos lugares aqui em São José dos Campos para comprar esses produtos. Tem, é pouco ainda, assim é pouco, mas nós podemos dar escala. E na hora que nós dermos escala, o preço vai ser o mesmo. Hoje o preço é um pouquinho mais caro. Vai ser o mesmo. Então, essa é coisa do nós, do consumidor. Você vai, se fizermos isso, nós vamos muito rapidamente reduzir as emissões do Brasil. E também, logicamente, nem preciso dizer isso para vocês, finalmente e felizmente, hoje, energia renovável tem todas as vantagens. Ela é muito mais barata. Por exemplo, a energia solar eólica, ela custa 1/3
custo de gerar eletricidade comparado com termoelétrica de combustível fóssil. Um terço. E tem uma grande vantagem. Olha, vou dizer para vocês, é difícil ver por que que a gente nunca viu isso. Quer dizer, a ciência sabe disso há muito tempo. Qual é o maior fator de poluição urbana do mundo? Queima de combustíveis fósseis. É a queima do carvão, do petróleo, do diesel. Eles geram as micropartículas, aerossóis, sulfatos, que vêm do enxofre, que está lá no combustível fóssil. E olha, esse número é muito conhecido. O número de mortes diretamente associadas com a poluição urbana no mundo inteiro é 7 milhões de mortes. Estudos do professor Paulo Saldiva da Universidade de São Paulo mostraram que o paulistano tem 2 a 4 anos menos expectativa de vida, e 4 anos são aqueles paulistanos que ficam muitas horas por dia no congestionamento, né? Se você mora ali longe do lugar que você trabalha e vai de carro ou de ônibus e fica 1 hora e meia, isso é comum em São Paulo, 1 hora e meia de ida, 1 hora e meia de volta, você fica 3 horas naquele ar super poluído, aí é 4 anos que perde expectativa de vida. Então, é um pouco esse é o lado, esse é o lado da Do mitigação. indivíduo. Do indivíduo. Indivíduo, por exemplo, hoje, vocês estão sabendo, por exemplo, uma pressão também do paulistano, agora, a Prefeitura de São Paulo já comprou 2.000 ônibus elétricos. Tem 13.000 ônibus na cidade de São Paulo. Tudo a diesel, menos agora 2.000 ônibus elétricos. Então, o consumidor tem que colocar uma pressão muito grande nessa direção. E também, isso que eu estou falando, o Cláudio, o setor, desculpe se eu falar besteira, porque eu não sei. Se o Não, você não setor, fala besteira nenhuma, você, ó. não, não, eu estou falando assim, eu não sei se o setor bancário está colocando assim uma oportunidade muito grande para as pessoas colocarem painéis solares, entende? Porque o painel solar, hoje, ele já baixa demais o preço da energia elétrica. Quando eu coloquei painel solar no meu sítio em Rio Bonito, no interior do estado, eu tive muita facilidade de conseguir um financiamento. Foi muito fácil. Pronto. Não sei como Pronto. que está Então, agora. não, não, excelente, é isso que eu estou falando. Começar da escala para painel solar, excelente. E hoje, principalmente para todo mundo que vai comprar um carro novo, não há a menor dúvida, compra um carro elétrico. Primeiro, o preço do carro elétrico é igualzinho hoje o preço do carro a combustível fóssil. E se você tem um carro elétrico, mesmo se você põe, recarrega a bateria com a eletricidade da casa, sem ter painel solar, você gasta um terço do preço em relação a pagar gasolina, diesel, bioetanol. Se você tem o painel solar na sua casa, pronto, em 4 anos você se pagou, você não vai gastar mais nada. Em 4 anos, hoje, o preço do painel solar caiu 50% nos últimos 5 anos. Então, eu só estou dando uma ideia. Esse é o consumismo. A outra coisa é aquilo que a gente já discutiu: adaptação. Não pode ficar só esperando governos fazer adaptação. Então, Perfeito. por exemplo, dar um exemplo simples, cultural. Eu nasci em São Paulo em 1951. Quando eu era criança, era muito comum vegetação em São Paulo. Por exemplo, a minha casa tinha árvores no quintal, tinha um monte de planta no jardim. Na casa da minha avó, no bairro Belenzinho, tinha um monte, tinha umas 8, 9 árvores no quintal, tinha duas jabuticabeiras, eu subia lá para pegar a jabuticaba e tal, sabe? Isso era comum. Depois, infelizmente, uma mudança cultural em São Paulo, todo mundo tirou as árvores e colocou ladrilho, Cimento. cimento, né? É uma Esquentou a mudança. casa. Eu até conversei com um especialista da USP nisso, eu perguntei qual a razão. Ele falou: não, as pessoas estavam ficando muito assim, pô, cai muita folha, precisa ficar É, limpando né? todo dia, tal. Então isso foi muito ruim. Então também, isso que eu quero dizer, no sentido, não esperando só política governamental, pessoal, convencer, como lá, Singapura, cidade mais verde do mundo, eu tive, como eu falei, 8 dias na China, agora começo desse mês, fiquei impressionado. Tem mais de 100 cidades na China que fizeram restauração florestal. Então,
se todo mundo plantar um monte de árvore, inclusive colocar plantas no telhado, você baixa a temperatura máxima 4, 5 graus dentro da casa. Então, é só para mencionar, isso protege. E é lógico aí essa questão de morar em área de risco, de deslizamento, etc. Aí é uma questão bem mais complexa, porque quase Política toda. pública, né? Política É, pública, né? política pública, quase mais de 80% das populações que moram nessas áreas de risco, elas são pobres. Então, vocês lembram, anos atrás, no governo lá atrás da Dilma, foi criado o Minha Casa e Minha Vida. Mas, até eu me lembro um estudo que eu via no INPE, eles olharam que um lugar que fizeram Minha Casa Minha Vida lá, eh, numa cidade ali no sul do Pará, perto de Marabá, eles puseram todas as casas, Minha Casa Minha Vida, na beira de um rio. Não deu outra. Alguns anos depois, teve duas inundações. Não seguiram nem a legislação, que é 30 metros do rio. É isso aí, não seguiram. Não, aquele rio era grande, viu, Cláudio? Tinha que ser 150 metros. É. E não, e você se lembra, você tocou um ponto muito bom, Cláudio. Olha, lá atrás, no Código Florestal Brasileiro, você tinha que ter, depende do tamanho do rio, 30 metros, 50 metros, 150 metros, 200 metros. Lá os rios, Rio Amazonas, 500 metros. E aí, em 2018, o Congresso mudou. Bom, primeiro, no Código Florestal, eu estava no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fiz lá, batalhei muito para não deixar diminuir essa área. Eles não diminuíram muito lá em 2012. Mas aí o que aconteceu em 2018? Eles aprovaram que a Câmara dos Vereadores é que iria aprovar em cidades, áreas urbanas, quanto tinha que ficar protegido das margens. Olha, teve cidades, vocês vão cair de costas, que colocou 5 metros. E teve 5 cidade que metros. colocou em cima do rio, se bobear. Então, você está entendendo? Aí, realmente, essa Terrível, questão terrível. de áreas sujeitas a chuvas intensas tem que ter políticas públicas inclusive, a gente tem que mudar essa regra, não mudou ainda, são os vereadores que colocam a área, e então isso que eu falei, o estudo que o Samadem está fazendo agora certamente vai colocar mais de 4 milhões. Essas pessoas, 85% são pobres, tem que criar agora, eu até dei o nome Minha Casa e Minha Vida Sustentável, né? Quer dizer, eu coloquei Claro. essas pessoas. Vocês lembram, no evento do Rio Grande do Sul, o governo brasileiro colocou mais de. O BNDES colocou mais de 80 bilhões lá de empréstimos muito baixos juros, tal. O governo federal colocou muita coisa, o governo do Rio Grande do Sul também. E então mas aí qual foi o erro? Centenas de milhares de pessoas tiveram que abandonar sua casa que inundou ali, então era de todos aqueles rios. Aí, em vez de tirar essas pessoas dali, não. Depois daquele evento, eles reconstruíram um monte, dezenas de milhares de casas. O que aconteceu esse ano? Agora, mês passado, mês retrasado, de novo. Então, não, e é isso que eu falei, o estudo que saiu hoje lá mostrou 560 mil gaúchos moram em áreas de altíssimo risco. Então, é isso, aí sim, aí a pessoa pobre não tem muito o que fazer. Precisa um grande apoio governamental. Só queria fazer um pedido final, né? Eu acho que a gente não falou disso, né? Mas o Brasil é um país que é o principal player global, se não é o principal, um dos principais, para criar uma nova economia, pensando na questão do meio ambiente. E essa minha experiência na Finlândia só tem uma frustração: as pessoas não falam do Brasil. O Brasil parece que não é falado. Então a gente tem que, como brasileiro, né, e você faz esse papel maravilhosamente, tentar convencer os nossos amigos, as autoridades, a entender que a saída para o Brasil é a questão do meio ambiente para ser um principal player global. Se no passado o Fernando Henrique Cardoso uniu o país por causa da inflação, hoje a gente consegue unir porque é questão do meio ambiente. E a economia pode ser um grande aliado. Eu e vários. Essa é a minha esperança, sinceramente, como economista. Eu e é exatamente o que você falou, o Brasil liderar. Como?
Eu e vários colegas, o professor Roberto Schaffer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, professor Eduardo Assad, um grande Eduardo Assad, colegas, ele foi por 30 anos, ele que criou a pecuária regenerativa. Ele criou, por exemplo, nos estudos que ele fez, ele conseguiu mostrar ali em Mato Grosso, Goiás, fazendas pecuárias regenerativas, que era emissão de gases zero, porque aquilo, o metano. Absorvia o sistema Não, não, fechado, né? não, isso. O metano que o boi arrota, ele compensava com o solo retendo vegetação e o carbono. Então, você entendeu, Eduardo Assad, hoje ele se aposentou da Embrapa, está na FGV, e uma pesquisadora que foi pós-doutora minha há muitos anos, Natália Nascimento, na Exalc, da USP. E nós terminamos um estudo, que nós vamos lançar agora em outubro, em que nós demonstramos, e também vamos levar para a COP30, que o Brasil pode ser o primeiro grande emissor, atualmente nós somos o sexto maior emissor de gás de efeito de estufa, em 2040, não 2050. Por quê? Porque a emergência climática ficou tão grave, vocês viram o que eu falei, nós vamos atingir permanentemente 1,5 graus em 5 a 10 anos, podemos atingir, vamos passar de 2 graus em 2050, podemos atingir 2,5 graus. Passou de 2 graus em 2050, nós vamos perder a Amazônia, o ponto de não retorno da Amazônia. E aí Então, a emissão amplia para caramba, porque a é, Amazônia é, até solta 2000, carbono. até 2100, 250 bilhões de toneladas de gás carbônico da degradação das florestas, 70% da floresta vai se autodegradar. E aí, esse estudo nosso mostra: o Brasil pode ser o primeiro país de grandes emissões. E por quê? Porque nossa política é zerar o desmatamento até 2030, mas tem que zerar a degradação e o fogo também. Felizmente, nos últimos 3 meses, pela primeira vez em muitos anos, reduziu o incêndio tudo é crime, e uma grande parte, infelizmente, é o agricultor pecuarista que usa fogo. Mas o ano passado, mais de 50% dos incêndios foram criminosos, crime organizado. E ainda dentro da floresta botar fogo, porque nós estamos reduzindo o desmatamento. Então, o crime organizado foi lá e botou fogo. E, e também aí fazer a transição energética, sem dúvida, o Brasil pode. O Brasil, mais de 80% da eletricidade é renovável, hidrelétrica, solar, eólica. Vai fazer agora o hidrogênio verde, também tem biocombustíveis. E também, logicamente, caminhar para a agricultura e pecuária regenerativa. E, importante, esse nosso estudo mostra que nós temos que restaurar praticamente todos os nossos biomas: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. E o nosso estudo mostra que em 2040, só a restauração dos biomas estaria removendo 600 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Essa é a equação. Essa é a equação. Então, é exatamente isso. Eu fui o primeiro cientista que mostrou que a Amazônia poderia passar do ponto de não retorno. Meus primeiros artigos foram em 1990 e 91, 35 anos atrás. Mas naquela época o meu estudo foi só. Estava aumentando muito o desmatamento no final dos anos 80. E aí o meu estudo foi: olha, se a gente aumentar muito o desmatamento da Amazônia, passa do ponto de não retorno. Aí depois, com muitos alunos de doutorado e colegas, nós fizemos inúmeros estudos científicos que mostram que se o desmatamento passar de 20, entre 20 e 25%, hoje está em toda a Amazônia 17%, e se o aquecimento global atingir 2 graus, nós vamos passar do ponto de não retorno da Amazônia. Está muito próximo. Então, só para dizer, e também a professora Mercedes Bustamante da UNB mostra que o Cerrado está muito próximo do ponto de não retorno. O Pantanal já diminuiu 40% toda a área alagada, comparado com antes. Eram 153 mil quilômetros quadrados da área alagada. Então, nós estamos realmente, e a Caatinga também, o norte da Bahia está ficando semideserto. Então, nós estamos com um risco tão grande, nós temos que zerar todo o desmatamento de todos os biomas e fazer grandes restaurações dos biomas. Então, nós vamos lançar o estudo agora e eu termino só mencionando, vamos torcer que o presidente Lula apoie, por quê? Vocês devem se lembrar
no discurso final do Lula, do G20 no Rio, em novembro do ano passado, ele falou emergência climática, tal, todos os países do mundo têm que zerar as emissões líquidas em 2040, não mais que 2045. Então, é isso. O nosso estudo mostra que o Brasil tem toda a condição. E se fizermos isso, melhora demais. Só para dar um último número, acabou de sair a semana retrasada um artigo científico muito bom que mostrou que, além das ondas de calor do aquecimento global, quando você tira a floresta tropical, você aumenta muito a temperatura. É até o exemplo que eu dei do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Os bairros sem Claro, vegetação. claro. Isso é empírico, né? A gente Então, percebe, né? e aí esse estudo mostrou 28 mil mortes por ondas de calor, não relacionado com o clima, com o desmatamento. Quase 3 mil na América Latina, principalmente na Amazônia, e a maior parte das mortes na Sudeste Asiático e África, porque a população são muito grandes, mas é só para mencionar mais um risco que a gente tem, além das ondas de calor do aquecimento global, mas também quando você perde a vegetação, você aumenta demais as ondas de calor. Então, é isso, vamos torcer, nós vamos lançar esse estudo agora e vamos levar o estudo para a COP30 também. Maravilha, maravilha. Então, vamos Maravilha. torcer que o Brasil Só tem lidere uma saída, professor. Só tem uma saída, às vezes é mais fácil por causa disso. Só tem uma saída, reflorestar. Boa sorte para tá? você, estaremos juntos. o reflorestamento. Eu esqueci de falar mais uma coisa. Olha, estudos mostram que a degradação das florestas tropicais começa a gerar um gigantesco risco de epidemias e pandemias. Por exemplo, HIV, Ebola foram degradação da floresta Ah, tropical da África. E a Fiocruz e a instituição Evandro Chagas lá de Belém, por muitas décadas, eles vêm estudando o risco e eles já mapearam 48 zoonoses. Zoonoses é quando um vírus pode ser transmitido de um animal para nós e ele pode gerar uma doença, uma epidemia, e alguns pode virar pandemia. E aí, caso vocês, certamente vocês devem ter visto essas notícias, pela primeira vez na história, o ano passado, dois desses 48 zoonoses viraram epidemia. Febre maiaro, que está ainda dentro da Amazônia, não só o Brasil, outros países também, mas a febre europuxa, transmitida por um inseto que tem no Brasil inteiro, ela expandiu. Um estado que está tendo muitos casos é Espírito Santo. Ela expandiu em todo o Brasil, já mais de 25 mil casos. E a febre europuxa, os sintomas são parecidos com a dengue, chikungunya, assim, não é tipo Covid-19 de matar as pessoas, mas traz uma doença, já matou algumas pessoas. Então, eu só estou mencionando isso para vocês. Quando você falou reflorestamento, além de combater a emergência climática, é só mesmo o reflorestamento que vai impedir inúmeras epidemias e até pandemias. Os estudos estão mostrando. Se a gente continuar degradando as florestas tropicais do mundo inteiro, a Amazônia também, nós vamos ter 1 a 2 pandemias por década. Então, mais um absoluto benefício de restaurar a floresta. Essa foi a entrevista com o professor Carlos Nobre. Essa entrevista faz parte do nosso trabalho no Instituto Civita Solis. E para mais conteúdos sobre filosofia, ciência e cultura, acompanhe o nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima.